um estudo, na verdade, um estudo, igual ele falou há pouco tempo, viu, gente? Hoje tem muita gente nova aqui, e a proposta aqui não é da gente fazer palestra naquele trem unilateral, não é participação. Ainda mais se falar do Evangelho é sempre uma responsabilidade muito grande. Bobo que não sou, peço para vocês dividirem ela comigo, beleza? A gente já vinha, né, falando aí, trazendo alguns estudos do Gilberto Vieira, de certa forma não, é um dos fundadores, ou é o grande incentivador da criação do Grupo Ismael, um dos mentores da nossa Lena, né? E isso no ano passado, a gente já vinha fazendo alguns estudos dele aqui. Alguns livros, do Evangelho de Terapia, do outro livro que é o Evangelho Dialético. E aí eis que o danadinho aparece aqui em janeiro, né? Em janeiro ele esteve aqui conosco, fez uma apresentação belíssima, né? E o Grupo Ismael agora tem a honra de estar podendo colaborar na distribuição dos livros dele. E hoje a proposta é da gente trazer um estudo que chama Possibilidade e Fé. E ele usa um recurso nesse livro, que é o Evangelho Dialético, que é da dialética, que é um recurso que os gregos antigos usavam, que é assim, ele traz uma hipótese e em seguida ele traz uma antítese, uma ideia e quase que uma negação ou uma negação clara daquela ideia. Então, o que é? É branco, depois é preto, mas ele é branco ou é preto? É noite ou é dia? E aí ele mesmo, em seguida, traz uma síntese que unifica tanto essa tese, dessa hipótese, quanto com essa antítese, que é um recurso super legal e no Evangelho tem ido o tempo todo. Esse livro do Gilberto, ele trata aí de uns 20 temas dessa natureza assim. Beleza? É um estudo um pouquinho diferente, a gente já fez alguns aqui, mas poucos, né? E a ideia então é a gente estudar esse trechinho do Evangelho aqui, que é a hipótese, esse daqui que é a antítese e a síntese que vem em seguida. Vinícius, você sabe de um voluntário para ler a hipótese para gente? Além de mim? Além de você? Incluindo você? Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Matute, saberia de um candidato também, do voluntário? A antítese. Para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos, capítulo 10, versículo 27. Pois é, olha só. Aqui, ele fala que se tiver fé do tamanho do grãozinho de mostarda, alguém já viu? Foi aqui que a gente trouxe uma vez, foi aqui, foi um grão de mostarda, pequenininho, parece uma pulga, né? Se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, nada será impossível. E pouco depois, isso em Mateus, pouco depois em Marcos, ele já fala o seguinte: para homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E aí? Aqui tudo é possível, do lado de cá é impossível. Olha o que tem. Não, porque eu entendo assim, tudo é possível para o homem se ele tiver fé. E a base da fé dele está em Deus, a essência divina dele, que ele tem, que lhe permite ter fé. Então, para ele tudo é possível desde que tenha fé. Para o homem é impossível, sem fé. Mas para Deus é possível. Se para Deus é possível, e se o homem tem a divindade dentro dele, e se ele acredita nessa divina essência dele, ele é Deus também. Então ele também pode todas as Tá vendo? coisas. Bora, fecha aí. Já acertou tudo. Tem tudo disso, mas tem um bocado mais, mas Joel, obrigado. Qual que seria a síntese, hein? Alguém atreveria a pensar em uma síntese para essas duas, hipótese e antítese? Eis que ele disse: vós sois Deus. Vós sois Deus. Raspou lá. Ele disse para os homens lá: vós sois Deus. Para ser Deus, você precisa estar ali, ter a fé igual ele tinha. Entendi. Por isso que ele disse: para os homens que ele falava, os fariseus, mas para a Deus nada é impossível. Por isso ele falou, foi claro com nós:
Vós sois Deus. Depende de vós chegar a Pastor lá. A síntese do Gilberto, Tem que ter. a síntese do Gilberto é aqui. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? Vamos lá então? Primeiro, a hipótese. Vamos fazer daquele jeito sempre? Cada um lê um versículo? Por favor. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então a gente se situa aqui, né? Contextualiza aquele trechinho que trouxe lá atrás, né? Se tivesse fé, nada será impossível, né? Tá, legal isso. No Antigo Testamento só se toca na palavra fé uma única vez. Gente, só pergunta da por quê? Você só pode perguntar coisa fácil. Na verdade, na verdade é o seguinte: Jesus no Novo Testamento. Daqui a pouco. E aí, gente? O que é fé? O que seria fé? Sem vergonha, quer dizer, sem ficar com vergonha. Sem vergonha. É acreditar naquilo que você não vê, né? Como é que você chama? Johanna? Johanna é danada aqui, viu? Exatamente, acreditar naquilo que eu não vejo. Não é por aí? Ninguém está vendo esse ar, mas a gente tem certeza que ele existe, né, Rodrigo? Não é? Então, Acreditar naquilo que eu não vejo. O danado ar, que já tem a ciência, já comprovou a existência dele, né? E fé, ela extrapola a ciência, né? Mas é por aí, né, Cláudio? É isso mesmo. Busquei no dicionário, lógico, na internet, né? Procurei em casa uma Aurélia, minha menina, não tem mais. Não tem. Fé significa confiança, né, Johanna? A fé é um sentimento de total confiança, deixa eu repetir, de total confiança em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé é crer em algo, sem ter em mãos nenhuma evidência de que seja verdadeiro ou real objeto da crença. A palavra fé pode ser entendida como acreditar, como confiar. Então tem uma relação extremamente estreita com confiança, é isso que a gente falou aqui, é algo que não é palpável para mim, que não é cientificamente provado, mas eu tenho fé naquilo, eu acredito naquilo, não é assim? E aí, Gilberto tem tratado disso aqui. O que eu posso com minha fé? Quais minhas possibilidades com a minha fé? Já no Novo Testamento, Leonardo, a palavra fé, ela está lá na frente. Ela é uma das mais faladas, das mais tocadas, junto com a palavra amor, principalmente com a palavra, nós já falamos aqui, alguém lembra? Da mais... verdade, né, Júlio? Então a palavra fé, já no Novo Testamento, ela é muito invocada. Acredito, porque na verdade, o Novo Testamento já nos traz condição, pela maturidade, naquele instante, que a gente ainda vem desenvolvendo ela, de trabalhar a fé. Até então, acho que era algo pouco distante, sabe? E principalmente nas curas, né? Dos casos da cegueira, do paralítico de Betsaida, da mulher hemorriça, da lepra, sempre. E aqui ele já dá uma dica bacana demais daquilo que a gente falou há pouco. A tua fé te salvou. Sempre, em todos esses casos das curas aqui, Jesus sempre atribui a cada um daqueles que foram curados o respectivo mérito. Então, houve sempre confiança, mas houve sempre esforço. Não é? Pois é. E aí vem que a firmeza da vontade, que é a fé, pode muito, aliás, força de vontade, né? Ninguém que já experienciou alguns dias de evangelho nega em sua consciência. Seu valor é inquestionável. O que se retrata nessa hipótese é a deformação que ela sofre no nosso meio. Se a gente pensar no evangelho como um evangelho literal, aí tá, uma beleza.
tem fé no caminho mostrado, mova a montanha. Nada vos será impossível levado no máximo sentido literal. O bem colimado será a dádiva celeste que o Senhor, no acréscimo de misericórdia, permitirá. Para tão perfeita remate, só se existe uma pequena condição: não duvidar. Ou seja, se a gente pegar isso, se eu pego isso no sentido literal do Evangelho, e aqui a gente vem sempre falando e repetindo que nós estamos falando do Evangelho espiritualizante, que é o Evangelho do Espírito, e aí vem todo o entendimento figurado, né, todo o entendimento espiritual do Evangelho, mas quantas e quantas vezes eu me pego no sentido literal mesmo, principalmente no momento de apuro, não é assim? Aí é o seguinte: aquele chefe insuportável, que a maioria de nós já teve, se eu tiver muita fé, seja o tamanho do grãozinho de mostarda, eu estou livre dele. Não é assim? Se eu estou doente com alguma doença física, que é mais perceptível aos olhos, né? Se eu tiver muita fé e acreditar para valer, beleza, olha que tranquilidade, eu fico livre dele. E ainda me vejo, de verdade, tentando levar para o sentido literal do Evangelho. Pois é, e eu até estou na hora, estou tentando no meu carro. Com muita fé, eu vou acabar conseguindo. Mesma coisa para os bens materiais, todos eles são assim, não é? Falando baixo, né? Então, há que se tomar todo o cuidado para não levar para o sentido literal da coisa. Por exemplo, no meu caso específico, eu já tenho uma fé, já busquei uma fé do tamanho do caroço de abacate, para ver se a lena deixa no meu pé, se ela me larga. Só que não adianta uma fé do tamanho do caroço de abacate, não é possível. Já ajoelhei, já rezei, já tive fé, minha fé aumentou desse tamanho, mas não tem jeito de acontecer. Você não fez com fé? Não fiz isso, não é nada, só. É o maior caroço que eu pensei, foi de abacate, não adiantou nada. No sentido literal, não tem jeito. Impossível. Pois então, se tiverdes fé como um grão de mostarda, não precisa nem do de abacate, direis a este monte: passa daqui para o colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas e aí, gente? Se eu não consigo nem ficar deitado na pegada do meu pé, como é que eu vou mexer montanhas? Como é que é, Johanna? Fala alto que o povo não entende. Pronto? Como é que é? Tudo é no tempo de Deus. A Johanna está falando que é tudo no tempo de Deus. Muito bem, mas que tipo de montanhas que a gente pode mover então, gente? As nossas dificuldades, os nossos problemas. Essas são as montanhas. Pois é, Lorena tímida aqui da frente falou baixinho. Você sobe, como é que é, Farol? Que a gente só pode mover aquilo que é nosso. Eu vou começar, só Eu. posso mover só o que é meu. Então eu tenho que mover o que é interno meu, né? Os meus sentimentos, o meu ego, Meu ego distorcido e tudo que provém de vender, não é assim? Eis aí então o entendimento que o Gilberto traz e que para mim faz todo sentido e é algo que a gente trabalha aqui há um bom tempo, que é isso, né? As montanhas que geram as minhas dificuldades, e elas sempre são geradas por conta de montanhas. O Bruno trouxe para aqui há pouco a questão do karma, da causa e efeito, do dharma, que é o positivo, não é assim? Todas, sem exceção, são frutos daquilo que eu plantei. Frutos que eu plantei enquanto negativo de distorção do meu ego. Essas são as verdadeiras montanhas que aí sim, se eu tiver fé numa vida espiritualizante, na causa e efeito que o Bruno trouxe há pouco, essas montanhas daqui eu consigo mover e é elas que eu devo mover. Que são as do rancor, que são as do desamor, do orgulho, um virado para cá, o outro virado para lá, da inveja, Pois é, Johanna, danada essa menina. É a primeira vez? Não é não? Segunda? Não, é segunda não. E aí aqui tem uma turma grande que já está trabalhando, inclusive, com o tal do PSO. Não é nosso propósito falar do PSO aqui agora, nem de longe, mas uma pincelada sempre faz bem, né? Johanna colocou aqui, principalmente do medo, não é? E onde que os guias sempre já nos falam lá que o orgulho, a obstinação e o medo são a base de todas essas distorções do meu ego. Em especial, como pilar principal de distorção do meu ego, e Johanna colocou muito bem, é o medo. E Jesus fala disso aqui. Pois é. Existem então, né, gente? Né, Lorena?
Existem montanhas internas. Montanhas internas de carência, de mágoa, de ressentimento, de preguiça, às quais se aplica a possibilidade de remoção por intermédio da minha força íntima. Entretanto, o medo tem indicação primordial, porque ele tem um efeito paralisante. O medo. Às vezes o medo deixa a gente fazer as coisas mal. A gente faz um treinamento aqui, é o seguinte, para trazer sempre para mim. Veja que a gente é a gente, né? Eu distribuo a minha dificuldade para todo mundo aqui. Então, o medo me faz me estacionar, me paralisar e não inovar. E a gente fala isso daqui a pouco. Eu cristalizo numa ideia, num sentimento e fico naquilo amarrado o resto da minha vida às vezes. Porque eu tenho medo. As minhas também. Você ia falar bem. Das minhas vidas, das minhas, não é só de uma não, Lorena me corrigiu. Então aqui a gente vê claramente o aspecto paralisante do medo. E para contextualizar, ele traz um trechinho de Mateus. Vamos ler? Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pois é, aqui ele contextualiza a questão do medo. A dificuldade que eu tenho de exercitar minha fé por conta do medo e dos medos que eu tenho. E fala do fantasma. O que é um fantasma? Vocês gostam, né, de fantasma, né? O que é um fantasma? E a Orlando vai ter que responder de novo. O espírito de alguém que já morreu. Às vezes é que eu morro de medo de espírito. Você também. Aí, ó, você é um fantasma. Pode ser que se você desencarnar primeiro que a tia Lena, você puxa o pé dela, fica o pé dela ou o contrário. Gente, eu morro de medo antes de mim. Eu já tô com medo no meio de fato. Eu já tenho medo de espírito agora. Se ela for de mim, eu tô ferrado lá mesmo. Morro de medo. Pois é, gente. É melhor porque hoje eu tenho poder. Tá? Sexta-feira da paixão, então, um perigo. Como é que é? Fantasma para mim é algo fruto da minha criação. Aquilo que, através do meu medo, eu vou criando ali. De algum trauma que eu criei, ele ou não. de algum estresse, de algum desconforto muito grande que eu tive, e aí ele vira um fantasma e me assusta o tempo todo, né? Ainda mais se eu não enfrentá-lo, né? Assim, eu tenho um fantasma, acho que é até engraçado também, mas aqui na frente é igual o confessionário do Big Brother, né? Muito novinho, eu tive moto. Desde 14 anos eu ando de moto. Só que tinha carteira, né? Você acredita? Desde 14. Não é coisa pra falar no estúdio. Corta aí. Aí é o seguinte, desde 14 anos eu andava de moto sem carteira. Toda vez que eu vi um guarda, eu tinha que fugir, né? Porque antes dele me parar, eu já imaginava que ele sabia que eu não tinha carteira e fugia. Eu passei minha adolescência fugindo de guarda. Até hoje, na hora que eu vejo guarda de cap branco, eu morro de medo. E virou um fantasma pra mim, sério. Até hoje eu tenho medo. Eu tô tranquilo, normal, já tenho carteira há muito tempo, tô certinho. Eu tenho medo. E são vários os medos que eu carrego na minha vida. Esse é um medo tranquilo, engraçado, mas são inúmeros, né, que eu carrego. Normalmente frutos da minha infância. Esse é um medo que eu tenho? Fantasma? Fechado, fechado, não tenho medo, não. Acho que é? Lugar apertado. Claustrofobia. Pois é.
Um medo danado. Você já deve ter prendido muita gente no lugar fechado, né? É verdade. Pois é. Então ele fala de fantasma. Só que adiante ele fala assim: tende. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não tem mais, não tenha medo. Jesus estimula então a se encarar o próprio medo. Muitas pessoas avançam de qualquer modo, supondo que o destemor seja procedimento conveniente. A ansiedade, a inquietação, particularmente no tocante às grandes empreitadas, merecem acurada observação. É vital enfrentá-las, todavia, como e para quê. Toda vez que eu tenho entendimento na minha frente, essa ansiedade, essa angústia, essa inquietação, ela tem que ser observada com muito carinho para não me lançar com destemor, principalmente se eu não perguntar, seja um novo relacionamento, seja uma nova aquisição de qualquer coisa, de um carro, de um imóvel, ou de um projeto de curso, o que quer que seja. Se eu me pergunto como e para quê, e realmente eu tenho essa resposta de forma clara dentro de mim, eu consigo, aí sim, ou dar vazão para o medo e não ir adiante, ou entender o que traz por trás disso e caminhar de forma muito mais segura. E aí tudo, em todo empreendimento nas nossas vidas é assim. A afirmação do Cristo sugere permutar então, a apreensão pelo bom ânimo. Após o balanço das condições, deixa-se então abraçada de fé e parte com determinação, desde que eu em cada empreendimento me pergunte como e para quê. Se eu vou comprar um carro, que eu estou querendo comprar um carro para conforto, que eu acho que eu mereço, é uma coisa. A proposta é essa. Se eu estou comprando um carro bacana, porque na verdade eu quero esse carro bacana para impressionar outros, a coisa já perde muita validade. O como e para quê, não é assim? Então ele sugere trocar a apreensão pelo bom ânimo desde que eu responda essas perguntas. Sabe o que é ânimo? Sempre quando a gente, Johanna, sempre que você te perguntar um trem, você fala assim, vem do latim ou do grego? Porque isso é certo. Eu acho que é do grego ou do latim. Ânimos quer dizer sopro divino. Não é? Então trocar a apreensão pelo bom ânimo. Desde que, Ana Lúcia, eu me pergunte como e para quê. Se essa resposta tiver consonância comigo e com alto, vale a pena. E posso sim trocar a apreensão pelo bom ânimo, em qualquer que seja o empreendimento que eu estiver desenvolvendo. Então, o que vai se encontrar lá adiante, afrontadas as dificuldades peripécias, aí sim é um eu renovado e amadurecido. Aconselha-se, então, obter previamente autorização superior para enfrentar o perigo. Respeitar a hierarquia. Carece dialogar com Deus. Sem seu aval, corre o risco de retumbante fracasso. Então, respeito a hierarquia e reconhecer que eu sou pequeno, diminuto, e eu preciso sim dialogar com Deus, do meu Deus interno, perguntar como e para quê, para dar um passo adiante. Aí eu começo a relacionar com os meus medos de uma forma muito mais madura, muito mais serena. Faz sentido? Pois então. E aí, então nós falamos até agora da hipótese, que é o quê? Só para a gente ver depois aqui. Por causa da vossa pouca fé, se tivestes um grão de mostarda, fé de totalmente um grão de mostarda, nada vos será impossível. Então nós estamos falando aqui da fé distorcida, da fé literal. E estão entendendo que a fé verdadeira é no sentido espiritualizante da coisa, não é assim? A fé das minhas dificuldades, não é assim, Lorena? Então a gente passa agora para a antítese. E aí é do moço, né? De qualidade, do mancebo de qualidade. Vamos lá? E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra-te a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Tá bom, precisa de novo. Essa que é confusa, né? Essa aqui incomoda, né? Mais uma vez? A gente podia pedir um voluntário, né, Patrícia? Para ler, né? Tudo assim, porque a gente assimila melhor. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, como difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ele está na antítese, né? Ou seja, para os homens é impossível, né? Eu não sei se a Lorena falou que isso é difícil, né? Eu não sei se é difícil ou se é incomodativo, mas dá conta. A Lena, por exemplo, está ferrada. Hoje ela é latifundiária. Como é que vai entrar no reino dos céus? Não é possível. Não é não. É verdade. Urbana e rural? Ô, gente, desculpa. Faltou um Urbana e rural, pedacinho. Urbana e rural. Entendi. É isso mesmo. Desculpa, faltou um pedacinho, Patrícia. É mais fácil passar um carneiro pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Pois é. Primeiro, o que será que impediu esse... Você viu que ele guardava os mandamentos, seguiu a risca, não é isso? O que será, então? E Jesus amou esse rapaz. O que foi que frustrou? O que foi que logrou a salvação dele? E o Renan falou que é a riqueza. Então, coitado da Lena. Não, o apego. O apego. O apego aos... Senta mesmo. O apego aos bens materiais. Legal, E também conseguir largar as coisas e seguir Jesus. Então, não seguir Jesus aí também foi muito importante. A gente falou muito aqui já do desapego, não é isso? Sermão da Montanha, né? Olhar os lírios do campo, que não tecem nem fiam,
Nem por isso, nem por tanto Salomão, com toda a sua riqueza e sabedoria, jamais se vestiu como um deles, né? Então, de novo, cuidado para não trazer esse entendimento para o literal, né? E o ponto não é ter as riquezas. Acho que o ponto principal, e Chico fala muito disso, não é o que se tem, não é o que se tem e nem o que se é. Ah, o importante é ser. Não, Chico diz pra gente que não é nem o que se tem, nem o que se é, mas é o que eu faço com o que eu tenho. Não é assim? Seja material, sejam outras virtudes. O que eu estou fazendo com as minhas virtudes? Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Na verdade, ele confiava nas riquezas. Confiança, a gente entendeu lá atrás que confiança é sinônimo de Johanna? De? Confiança é sinônimo de fé. Então, olha só, o negócio não é ter riquezas. Esse não é o ponto. Senão, como já falamos, a mensagem, coitada da moça, a situação dela não é boa. O ponto não é ter. O ponto é o quanto que eu me apego e o quanto que eu desvirtuo a questão da fé totalmente. O quanto que eu perfeito da fé. E aí eu trago para mim, e a proposta é sempre essa, de trazer esse trecho e tudo que está no Evangelho para o meu cotidiano. O danado é confiar. Eu confio nas riquezas. Quantas pessoas eu conheço, e aí eu também de vez em quando eu estou muito deprimido, baixo astral, eu compro uma roupa nova, aí eu me alegro de novo. Entende? Não é assim? Mulher é danada por isso. Até chegar a conta do cartão. Você paga no cartão, aí você prorroga a depressão. Não é isso? Parcela. Se tiver parcelada, a depressão é parcelada se comprar. Mas na hora que compra, aí alivia, não é assim? Porque eu confio nas riquezas, eu confio naquilo que não é virtude. Eu perverto essa virtude que é a da fé. Aí começa a fazer sentido. Nesse aspecto, a fé me leva para lugar nenhum. É literalmente impossível eu caminhar com tanto apego. Eu caminhar com a fé desvirtuada. Não é, sua confiança em que a riqueza soluciona. E riqueza também não é só de dinheiro, não, né, gente? São os títulos de nobreza, são as imponências, né? As instituições, não é assim? Sua confiança em que a riqueza soluciona todas as angústias e necessidades do ser humano criou-lhe a impossibilidade de mudança. Havia desenvolvido, sem saber, uma rigidez de caráter que o impedia de experimentar, olha, uma benéfica crise existencial. Acorrenta a rigidez de caráter. Quantas vezes eu sou rígido de nem entender o que eu estou no relativo? Eu acho que a verdade é absoluta. Eu confio nas riquezas, nos meus títulos, no meu intelecto. Quantas vezes eu me pego assim? Fé que não me move. Fé que me faz impossível mover. Será que eu desenvolvi uma rigidez que me estaciona? De forma humilde, verdadeira essa resposta? Vira e mexe eu me vejo nela. Estacionado na rigidez. Embora vindo cá, estudando, falando espiritualismo, espiritualidade, essa coisa toda, mas vira e mexe eu me vejo estacionado. E às vezes é uma rigidez que é baseada numa fé que eu tenho na imagem que eu construí de mim mesma. Então, se eu procuro descubro uma outra forma de pensar e de vivenciar o meu interior, como que eu vou mudar perante a minha família? Como que eu vou mudar perante os meus amigos, os grupos que eu transito? Né? Então, às vezes, é uma rigidez baseada numa imagem, é a fé nessa riqueza, mas que é a fé depositada na riqueza que eu faço da minha própria imagem. E aí faz todo sentido a questão de poder mover montanha, né, Patrícia? Se eu já tenho consciência, se eu observo isso, tomo consciência disso, o quanto que minha autoimagem idealizada, o quanto que ela me faz rígido, cristalizado numa posição que eu tenho que me parecer mais inteligente, eu tenho que me impor como mais sábio, eu tenho que me impor como mais esperto, o
quanto que eu me cristalizo nisso, e aí eu vivo uma fé que não leva a lugar nenhum. Me cristaliza. A palavra é essa. Alguém colocou aqui mais para pouco a questão de me cristalizar. Ela cristaliza. Essa é a montanha que, com a verdadeira fé, humildade, vivência da verdade, eu consigo transformar. É a tal do autoconhecimento que a gente tanto bate na tecla, né? E é verdade que ele retirou-se triste, porém é provável que ainda não sofreu bastante para executar uma transição de paradigma, uma transição de padrão. Será, aí o Gilberto pergunta, será a dor, então, indispensável ao aprimoramento do espírito? Não. Será que não? Será que sim? Sim. Pois é. A minha vontade é de responder não. Na hora que eu li isso, eu falei, não. Também, com muita convicção, porque eu sou doido para não sofrer. Não é? Mas, por conta das cristalizações, por conta do... Não é à toa que eu estou aqui. Não é? Mas se eu conseguisse transmutar todas essas coisas negativas aí, eu ia começar a aprender pelo amor. Verdade. Mas eu estou num momento que ainda de uma passagem muito difícil, que a dor está muito presente. Falou tudo. Para o aprimoramento. A proposta é de transmutar isso tudo baseado no necessário no amor. Só que ainda estou num estágio, num momento que, felizmente, eu ia falar infelizmente, mas não é infelizmente, felizmente a dor se faz presente. E aí Gilberto traz, a entrevista do moço com Jesus representa, significa extraordinária oportunidade de renovação sem traumatismo externo. Mas, alguns, eu entendi que ele também, alguns acreditam que, mesmo quando a alteração ocorre pela dinâmica interior espontânea, fruto das próprias percepções, o sofrimento estará presente pelo momento que eu enfrento, pelo estágio de vida que eu estou aqui. Aceitar que se estabilizou a vida sobre alguma premissa equivocada, na qual se depunha grande confiança, provoca aflição em qualquer indivíduo. E a resistência é um mecanismo natural de defesa. Eu uso eu me cristalizo naquela posição, igual o Patrício falou, como uma defesa. E aí eu viro um ser defensivo. Não me abro para a vida. Não é por aí? Mas graças a Deus existe, além do amor, existe um instrumento da dor. Vamos calar, vamos passar. Em geral, na boa modificação, aproveita-se o conceito antigo, relativiza-o, acrescentando-lhe algum novo significado. Na traumática, culpa-se pela visão do pretérito, do passado, passando-se a desprezá-la e a substituí-la pela nova concepção. Como se vê, o crescimento da primeira é palpável, e da última nem tanto. Está bonito, né? Mas está exprimido, né? Então, na boa modificação, eu pego o conceito antigo, eu era assim, tem horas que eu sou assim, e eu vivo no relativo ainda, e eu pego isso daí e eu trago um novo significado. Eu já não gosto, eu não quero mais ser assim, eu vou me esforçar para a mudança. Na traumática, eu viro e falo o seguinte: esqueço que eu era desse jeito, esqueço tudo que eu fiz, põe debaixo do tapete, deleto, não conto para ninguém, escondo de mim mesmo e tento viver uma vida nova, desprezando aquilo que eu vivi. Tem que passar pela dor e pela aceitação, pelo acolhimento daquilo e transmutar isso de forma positiva. Não é assim? Lembra alguém do Evangelho? Essa vivência? Para mim, foi uma das minhas. Me veio na hora uma figura. Zaqueu. Oi? Zaqueu. A Grazi trouxe o que me trouxe também, Zaqueu de certa forma também, mas Grazi trouxe Saulo. Saulo fez. Paulo, né, gente? Depois que veio lá em Damasco, que ficou com a luz e se renovou, virou Paulo. Né? Você cuidado. O próprio Pedro, né? Aquele ímpeto que ele tinha, ele se transformou depois do. Todos transformados, na verdade, né, gente? Mas Paulo, para mim, pelo menos, para a Lorena também, ou para a Graziela também. É igual. Saulo fez dos cristãos
os primeiros mártires do cristianismo vieram por conta do sofrimento do doutor da lei Saulo e impôs a eles, né? Pegavam os cristãos e jogavam lá na arena do leão toda hora, fazia desde churrasquinho de leão, era assim. Ou seja, fazia do amor genuíno, verdadeiro, do contato com a verdade, algo a ser escondido para ser condenado. Depois ele se renovou, relativizou aquilo, acrescentou aquilo que era, transformou-se em Paulo, vivenciou e esparramou o amor ao seu redor, vivenciou na verdade, e ao morrer falou o seguinte: fiz e vivi tudo o que tinha que ser vivido e visto, sem esconder o que foi que era salvo. É um exemplo gigante para nós, né? Não é assim? Quem se apega demais, né, Patrícia, às próprias ideias, levando uma barreira para a assimilação de novos pensamentos. Enfim, para os homens é impossível, porque assim eles se colocam, se confiam na riqueza, eles cristalizam-se na mente, confiando numa autoimagem que eu tenho que idealizar, que eu tenho que provar para todo mundo, confiando no material, confiando. Se eu me apego a essas condições, e eu me vejo toda hora apegado muito a essas condições ainda, mas pelo fato de ter consciência, eu tenho esperança que eu vou e vontade de mudar, eu crio sim barreira para a minha evolução. É essa verdadeira montanha que eu preciso e eu quero remover. Só de tomar consciência disso, que na verdade a transposição da barreira está na transposição da minha montanha interna, das minhas muitas montanhas internas, e aí sim, tendo fé, eu consigo transmutar, essas barreiras deixam acontecer. Não é? Então, olha só, temos de um lado, tudo é possível aquele que crê. Isso, né? De novo, é uma crença equivocada, deformada. Né? Do outro, a impossibilidade de alcançar um novo objetivo, que é impossível. Por se prender demais àquilo que já se foi, que já se conhece, que se quer ou que se tem. Então eu vivo um dilema. Então vem, o Gilberto fala pra gente, uma síntese adequada, ela deve nos guiar ao aproveitamento da fé, sem exagerar na possibilidade de mudança. A emoção de montanhas ela é passo a passo, eu tenho que identificar e vivenciar no meu dia a dia, é muita olhar e observar, olhar e vigiar o tempo todo, sem hipertrofiar minha confiança naquilo que eu já acredito. Tem que mudar e entender que é tudo relativo. E então vem a síntese. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, chamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí Gilberto traz até onde que vai a análise lógica de uma situação e aonde que entra a fé. Bom, se as circunstâncias impedem uma pessoa uma experiência desagradável, eu só recorro à fé quando eu tenho uma experiência desagradável. Pelo menos eu. Tirando isso, isso que é certo. Rejeitada completamente pela sua consciência e conduta, porém, da qual não há mais como fugir, está na hora de convocar a fé. Não é assim? Pelo menos comigo, com vocês. De nada adianta fingir que não esteja acontecendo ou fechar-se na impotência. Eu não admito isso comigo. E aí? É a questão da entrega, da aceitação, da confiança verdadeira, não é assim? É a questão de enfrentar o desconhecido que me traz medo, seja por traumas do passado ou às vezes de outras vidas, mas nessa de cá eu consigo identificar se eu estiver disposto a isso, além de identificar os fatores pessoais que desencadeantes em sua própria história e trabalhá-los. Ou seja, além de enfrentar o medo, contar sempre com a confiança divina. E hoje, aí é uma testemunho, né? Hoje eu tenho minha filha de 16 anos, a filhada daquela moça ali de trás. Sua filhinha. Minha filhinha fez uma operação de nariz de inseto, com adenoide, aproveitou de tirar um pedacinho dele também. E aí, marcado para as 10 horas da manhã. Aí beleza, levei a danadinha lá, 10 horas da manhã, aí perguntei pro médico: doutor,
Quanto tempo? Umas 3 horinhas, né? Falei, 3, máximo 4. Então, joia, 10 horas, né? Nas 2, tá tudo resolvido. Voltei pro hospital. Almocei rapidinho, já tava ficar lá, né? Voltei pro hospital. Aí deu 1h15, 1h30, 2h15, 2h30, 3, e aí invoca a fé. 3h30, 4. Vanessinha manda bilhete pra mim. Deu, como é que é? Manda um WhatsApp. Deus está no controle. Mas cadê a minha fé? Não é? Cadê a minha fé? 4h30, sai doutor lá de dentro. Mas assim, aí que tá, invocar a fé. E confiar. E confesso pra vocês. Confiei, desconfiei. Confiei, desconfiei. Depois das 4 eu confiava, desconfiava. Mas confiei também. E o medo, né, Rodrigo? E o medo? Medo de ter dado um problema. Não é? De danada médica, não saiu lá de dentro, e pode. Eu saía, todo mundo aqui treino de blocos, não saía danado. Mas 4h30 saiu. E aí falou, não, mas meia horinha ela fica só negócio lá da anestesia, mas meia 40 minutos ela vai lá pra baixo, beleza? 4h30, 5, 5h15, 5h30, 6, 6h15, cheguei aqui, estava no celular. Agora ele me ligou, não, saiu agora. De novo, confio, desconfio, confio, desconfio. Mas é assim, né? Mas pelo menos eu confio. E é hora de enfrentar o medo, mas confiar. Tinha tudo para confiar. Escolhemos um médico bacana, pesquisamos, fez todos os exames, então tinha tudo para confiar. Mas na hora H, não é assim, pelo menos comigo. Então, se nós nos entregamos à condução da vida, ela nos supre o ânimo, o sopro divino. E eu acho super legal. Para mim, quem melhor definiu religião foi também Chico Xavier. Ele diz que a verdadeira religião é a vida. Ela me traz tudo sem exceção que eu preciso. Sem exceção. Ela é a verdadeira religião. Ela me faz religar ao mais alto. Então, se eu me entrego à condução da vida, ela me supre o bom ânimo. Se eu me entrego de forma verdadeira com o coração, não só com a minha mente. Nesse caso, a fé traduz-se como confiança de que, sobre o amparo do Senhor, daremos conta. Não se sabe e é impossível prever quais recursos o Pai amado acionará em nosso favor. Não se distingue de antemão em que curva da jornada ele enviará algum mensageiro em carne ou em espírito, para pacificar o nosso sentimento atribulado, mas guarda-se a certeza imorredora de que isso se dará. Lindo demais, né? Deus está no comando. Deus está no comando. O WhatsApp, Vanessinha estava lá. Deus está no comando. Eu olhava para aqui, então estava lá. Deus está no comando. É. Ainda assim, tem uns cabeçudos, antes que gostam desse caso. Uma vez, já tem um bom tempo, o Roldão, que abre todas as sessões da espiritualidade aqui, ele virou para mim, eu não lembro direito como é que foi, mas foi assim. Tem uns filhos aí que se acender a luz de casa vai morrer de medo de madrugada, né? Né, Rodrigo? Você responde o que? Entendi direito, né, o que ele queria dizer, né? Deu uns 3 dias, estava dormindo lá em casa, eis que, chefe, a luz acendeu. Sozinha? Pois é, tá vendo? Sozinha? Até hoje eu fico falando, lógico, tinha uma pagodeira embaixo, uma, sei lá qual das duas, minha filha deve ter torcido para dar cama dormindo, entendeu? Só pode ser isso, não é lógico? Claro. Não é assim? Lógico. Então, guarda-se a certeza imorredora de que isso se dará. Sem desconfiar. Não é o meu caso. Não. É isso, gente. Não, tá bom não. E aí, Allan Kardec, ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: a fé inabalável só é a que se pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. O que é que ele sempre trouxe para a gente em relação à fé? A fé raciocinada, não é isso? Só que olha que tem danado. A razão remete para a ciência, para aquilo que já é provado, conhecido, constatado. E fé é a confiança, igual ela colocou para a gente, é
É a confiança em algo que eu não consigo provar, constatar, que não me é palpável. Olha que paradoxo. Olha que nó que dá. Não é? Mas, e aí que tá, a síntese que ele traz pra gente é exatamente essa.